Então nós temos a Bíblia se cumprindo diante de nós e nós temos um Jesus que está intercedendo pela igreja. Quando você e eu se tornamos membro do corpo de Cristo, quando nós se tornamos pela fé a igreja, a noiva do Cordeiro, então Deus ele intercede. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem? Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Então aqueles homens e mulheres que acreditaram no sacrifício de Jesus, que deram credibilidade à pregação do Evangelho, e agora vivem de acordo a isso, então a esses aí Jesus intercede. Isso não significa que nós seremos isentos, que Deus vai colocar nós dentro de uma bolha e nós seremos protegidos. Não. Isso significa que enquanto a igreja estiver na terra, e enquanto a sua igreja não cumprir com a sua missão, Deus vai continuar, por meio do seu Filho, protegendo aqueles que são fiéis à sua palavra. É por isso que ele intercede por nós. E essa é a razão pela qual a igreja não precisa ter medo dos rumores. Abre a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, para que você entenda do que eu estou falando. Olha o que Jesus ele vai falar no versículo 4. O sermão profético, o princípio de dores. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro recado: seja esperto, seja cauteloso. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus, já na época, gente, isso aqui há mais de 2000 anos. E nós estamos vendo isso acontecer hoje. Nós não podemos negar. Jesus disse: vocês vão ouvir rumores de guerra. E a gente está ouvindo ou não está ouvindo? A gente não só está ouvindo rumores de guerra, como nós estamos presenciando. É que a mídia, ela não mostra tudo. Principalmente a mídia secular. Ela não mostra tudo. Mas a gente tem. A gente sabe que está rolando guerra. A gente não podemos tampar o sol com a peneira. Guerras estão acontecendo ao redor do mundo. E rumores de guerra todo dia surgem. Eu falei agora há pouco. Nós temos aqui na Venezuela rumores de guerra. Estados Unidos está bem próximo aqui. Isso é rumores de guerra. Aí Jesus falou assim: mas não é para vocês ficarem desesperados. Não é para nós ficar alarmados, falando-se para a igreja, porque aqui ele estava falando para os discípulos. Então essa palavra subentende que é para a igreja. Então você que faz parte do corpo de Cristo, você que faz parte da igreja verdadeira e não CNPJ, eu estou falando da igreja corpo e não da igreja CNPJ. Eu não tenho compromisso com a igreja CNPJ, eu tenho compromisso com a igreja corpo. E Jesus também não tem compromisso com a igreja CNPJ, ele tem compromisso com a igreja corpo. E ele está respondendo para a igreja. Aqui era na pele dos discípulos. Hoje, essa palavra é para a igreja. Não é para quem duvida. Essa palavra não é para incrédulo. Isso aqui é para quem crê, é para os cristãos. Então ele diz: olha, vocês vão ouvir rumores de guerra, mas cuidado para vocês não ficar alarmado. Não fica alarmado. Não se assusta além da conta. Não fiquem desesperados além da conta. Por quê? Porque isso,
ou essas tais coisas devem acontecer, deve acontecer. Então esses rumores de guerra, esses terremotos, tsunamis, nação contra nação, reino contra reino, pai matando filho, irmão, tudo isso aqui, Jesus está dizendo, deve de acontecer. Por que deve acontecer? Porque esse é o princípio das dores. E é o princípio do fim, ou seja, Jesus vai voltar. Ele está voltando. Creia você ou não, mas ele está voltando. E qual é a prova, qual é a evidência que nós temos que Jesus está voltando? São exatamente os sinais. E esses são os sinais. Então, para a igreja, não é para a igreja ficar apavorada. Porque a igreja sabe, ela foi avisada. É por isso que a igreja precisa pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, sem picuinha, sem ficar perdendo tempo com fábulas e historinha. Pregar o evangelho genuíno a toda criatura, para que todo homem obtenha salvação gratuita. A partir do momento que esse homem, essa mulher aceita Cristo como seu Salvador, agora ela passa a ser integrada ao reino de Deus, ela passa agora a ser enxertada na oliveira verdadeira que é Cristo, ela passa agora a ser membro do corpo de Cristo, ou seja, ela agora passa a ser uma igreja. E uma vez que ela se torna igreja, ela passa a ser uma responsabilidade de Jesus. Propriedade de Jesus. Responsabilidade exclusiva de Jesus. E é por esses aí que Jesus intercede junto ao Pai. Porque, lembra que eu falei, nós temos uma missão. Você que não viu os outros vídeos, assista. Nós iniciamos lá em João 17, falando sobre a oração intercessória de Jesus. Quando Jesus intercede por ele e intercede também pelos discípulos. E agora nós estamos caminhando para a finalização. Então, ele continua. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Veja que não vai ser um evento exclusivo. Não, é em vários lugares. E nós temos isso ou não temos isso? Vamos negar? Não, a gente vai negar que isso aqui não está acontecendo em vários lugares do nosso planeta, do nosso país, do nosso estado, não está acontecendo? A gente vai negar? A gente vai dizer que é mentira? Não, a gente pode até falar que é mentira, mas contra fatos não há argumento. A gente está vendo nação contra nação, reino contra reino? A gente está vendo fome, peste, terremoto em vários lugares? A gente está ou não está vendo? Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores, Jesus está falando. Princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aonde Jesus intercede por nós. Por que ele intercede pela igreja? Porque ainda muitos dos cristãos ainda serão mortos. Muitos dos cristãos ainda serão atormentados e muitos serão eliminados. Muitos ainda serão mortos e odiados. Por quê? Porque existe um povo que não crê nas escrituras, que é contra as escrituras, que não acredita na pregação do evangelho, odeia a igreja. O pecado e a igreja não tem parcial, não tem. O pecado e a igreja não tem comunhão. O inimigo da igreja não é o Alexandre de Moraes. O inimigo da igreja não é o STF. O inimigo da igreja não é LGBTQIA+. O inimigo da igreja não é deputado, vereador, senador, partido B, partido C. O inimigo da igreja não é o comunismo, o socialismo, não é o PT. O inimigo da igreja se chama Satanás, diabo, demônio, a serpente, a saber, a antiga serpente lá do Jardim do Éden, conhecida também em Apocalipse como o dragão. Esse é o inimigo declarado número 1 da igreja. E esse ser que despreza a igreja, a Bíblia diz que ele já está no mundo. O mundo jaz no maligno. Satanás está na terra.
Tem gente dizendo que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, ele está na terra. Ah, Rafael, isso é mentira. Bom, vamos lá para a Bíblia, para a gente ver se é mentira. Jesus disse que ele viu Satanás ser lançado do céu como um relâmpago. Jesus disse, eu vi Satanás sendo expulso do céu, ele foi lançado do céu como um relâmpago. E sabe para onde é que ele foi lançado? Para a terra. Ele não foi lançado no inferno, ele foi lançado para a terra. E Satanás foi lançado para a terra com grande ira e com grande cólera. Ou seja, Satanás foi lançado para a terra com uma fúria, com um ódio inigualável. E sabe quem é que ele odeia? O ser humano. O diabo odeia o ser humano. O diabo não odeia partido, o diabo odeia o ser humano. O diabo despreza o ser humano, independente se esse ser humano levanta bandeira A, bandeira B, bandeira C. O diabo não está nem aí para suas ideologias e nem para minha. O diabo foi lançado para a terra com grande fúria, com grande cólera. E contra quem é essa fúria? É contra o ser humano. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E só por isso Satanás nos odeia. Quando a Bíblia diz que seremos odiados, então vos hão de entregar para seres atormentados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Porque o diabo opera no mundo. Então o diabo opera por meio da política, por meio das ideologias, ele age por meio das comunicações, ele é astuto, ele é sagaz, ele é perverso, ele é maligno, mas ele não é idiota, ele é inteligente. Nós não estamos lidando com um ser leigo, nós estamos lidando com um ser mega inteligente, que está muitos anos luz à nossa frente. O diabo conhece o céu, o diabo conhece Deus, o diabo sabe quem é Jesus. Então a fúria do diabo não é contra. Você acha mesmo que o diabo está com raiva do PT? Você acha mesmo que o diabo está com raiva do Bolsonaro? Você acha mesmo que o diabo está ligando para nossas ideologias? O diabo não está nem aí para isso, gente. Lembra? Jesus falou, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O diabo, ele engana a todos, ele sempre enganou, foi ele quem enganou Eva. Você acha que quem foi que enganou Eva? Foi ele estava lá no jardim do Éden, ele enganou Eva. E Eva disse, a serpente me enganou. A serpente me enganou. A serpente aqui era o diabo. E o diabo até hoje ainda fica enganando as pessoas por meio da política, por meio da religião, por meio de bandeiras, por meio de ideologias. O diabo conhece. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele conhece as nossas intenções. Ele é muito bom em linguagem corporal. Ele é especialista em enganar, em induzir. Então tudo que nós estamos vendo no mundo não é fruto do acaso. Não é fruto do acaso, não. Existe sim uma força maligna por trás de tudo isso. E nós, seres humanos, estamos no meio dela, queira você ou não. E aqui, meu amigo, independente da tua crença, independente do teu credo, o diabo não está nem aí porque tu crê, porque tu não crê, ele não está nem aí. Ele te odeia de igual modo. E ele, por meio do ódio, ele faz com que os seres humanos se matem. Só que Jesus fala que tudo isso aqui é obrigado a acontecer. Por que é obrigado a acontecer? Porque Jesus Cristo veio a esse mundo em carne e osso para desfazer as obras de Satanás por meio do seu evangelho. Satanás já foi derrotado na primeira instância.
Sim, ele já foi derrotado, na verdade na primeira não, ele já foi derrotado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e ele será derrotado sempre. Então Jesus veio aqui em carne e osso, ele tentou Jesus, só que Jesus venceu. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e Jesus foi tentado, mas venceu. Na cruz do Calvário, Jesus venceu, e não só venceu, ele humilhou Satanás e seus demônios publicamente, derrotando, cumprindo-se a profecia de Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Vamos lá para Gênesis 3:15. Abra a tua Bíblia em Gênesis 3:15. Gênesis capítulo 3 vai falar da queda do homem. Eu não vou ler todo, mas você pode ler na sua casa. Eu vou ler o versículo 14. Versículo 14. Eu vou ler o versículo, vamos começar lá do versículo 10 para a gente entender. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu, o homem, né? O Adão. Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Aqui quando Adão, ele come do fruto, ele e a Eva, então agora eles morrem espiritualmente, eles perdem o corpo que eles têm, eles perdem a vida que têm, e agora pela primeira vez existe medo. E aí Jesus perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Versículo 12. Disse o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Versículo 13. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então, essa serpente é o diabo, é Satanás, que está na terra, enganando todos aqueles que é possível enganar, ele está enganando até hoje, por meio de política, por meio de ideologia. Sabe essas ideologias que você tanto defende? Na verdade não passa de um engano. Você está aí lutando por coisas que você não vai fazer diferença para você. Mas o diabo mantém você preso a esse engano, fazendo que você entenda que parece que é uma causa nobre e justa que você está defendendo. Mas na realidade ele só está te mantendo enganada, porque ele quer, sabe o que o diabo quer? É nos levar junto com ele para o sofrimento eterno. E aí ele vai criando ideologias e vai te mantendo preso ali. Ele está te enganando por meio dessas ideologias que você defende de unhas e dentes. Versículo 14. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente, por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E esse versículo 15 é uma profecia que vai se cumprir em Jesus Cristo na sua morte lá na cruz do Calvário. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui, essa profecia de Gênesis 3:15, ela foi cumprida primeiramente. Jesus tinha que nascer de uma mulher, e ele nasceu da Virgem Maria. Então ele nasceu de carne e osso. Ou seja, Jesus, lá em Gênesis 3:15, Deus está dizendo, você enganou a minha criatura. Você enganou aqueles que eu criei e coloquei no jardim. Por causa desse engano, eles vão ser expulsos do jardim, a morte vai penetrar, eles vão sofrer, não tem problema. Mas eu vou equilibrar essa batalha. E Deus não é covarde. Ele falou, não, Deus não é covarde. Ele falou, eu vou equilibrar essa batalha de um jeito certo.
você enganou a minha criatura. Ok. Mas eu também vou enviar um da semente da mulher, ou seja, de carne e osso, e vai te enfrentar de igual. De igual. Ele vai estar lá de carne e osso, sangue, e ele vai te enfrentar de igual. Ele vai te vencer no mesmo papel de Adão. Adão agora virou um ser humano imortal. Ele vai morrer, porque ele pecou. Ele agora perdeu o seu corpo. Porque Adão tinha um corpo glorificado, agora não tem mais um corpo glorificado. Agora ele tem um corpo de carne. Um corpo que vai adoecer, que vai contrair doenças e que vai morrer. Só que lá em Gênesis 3:15 Deus fala, eu vou levantar um entre a tua descendência e o seu descendente, e este vai te ferir a cabeça. Está falando de Jesus. E é isso que acontece. O menino se nos deu, o menino nos nasceu, e nos seus ombros está o reino. O nome dele será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Deus Maravilhoso. E esse Jesus nasceu de mulher. Por isso que ele tem que nascer de uma virgem. Ele nasce de mulher. Ele cresce como homem. Ele está num corpo de homem. Ele enfrenta as mesmas tentações dos seres humanos. Ou seja, ele passou pela mesma tentação que Eva passou. Só que Eva não conseguiu resistir. Adão não conseguiu. Mas esse segundo Adão, Jesus, conseguiu derrotar o diabo no próprio campo. Na carne. E quando Jesus vai para a cruz, para muitos era uma vergonha, para muitos uma derrota. Até para o último Papa que faleceu, ele disse que a morte de Jesus na cruz foi uma vergonha. Na realidade, o Papa nunca entendeu o Evangelho. Por quê? Porque Paulo vai dizer que o Evangelho é vergonha para o mundo. Mas para a igreja é poder de Deus. E é por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho da cruz, porque para nós é poder de Deus. Então aquilo que foi classificado como vergonha, como derrota, como maldição, Jesus estava cumprindo a profecia de Gênesis 3:15. Então lá na cruz, quando ele expira, quando ele entrega o seu espírito ao Pai, então ele está publicamente envergonhando Satanás. Ele está ferindo a cabeça da serpente.